Brasileiro preso nos Estados Unidos confessa fazer tráfico humano e pode ser condenado a 10 anos de prisão. Fronteira Sul, Califórnia relata aumento de travessias ilegais com mais de 80 mil casos nos últimos 6 meses. Crime brutal. Jovem negro de 16 anos é baleado ao tocar campainha de casa por engano no Missouri. No Texas, professora de high school é gravada promovendo ringue de luta entre os alunos na sala de aula. Em Massachusetts, artista brasileiro expõe peças em Museu de Arte Contemporânea valorizando o português. Foi maravilhoso, foi realmente uma experiência que eu vou levar para o resto da vida. Olá, boa noite. Boa noite. A gente começa esta edição com a notícia de um empresário brasileiro acusado de tráfico de seres humanos em Massachusetts. No tribunal, Fagner Chaves de Lima admitiu que atuava como coiote, trazendo brasileiros aqui para os Estados Unidos de forma ilegal. A sentença final desse brasileiro ainda vai ser anunciada. Se condenado, Fagner pode pegar até 10 anos de prisão. A Giovanna Locatelli nos explica agora como funcionava o esquema de contrabando de pessoas que ele comandava e quais são os próximos passos nesse caso. Pelo WhatsApp que Fagner foi descoberto, um policial disfarçado negociou com o brasileiro o tráfico de 2 pessoas do Brasil para os Estados Unidos. O valor acertado pelo serviço teria sido de $15 mil. O brasileiro teria dito ainda na conversa online que conseguia colocar dentro do território americano qualquer tipo de pessoa sem dificuldades, incluindo fugitivos da polícia brasileira. Essa conversa na rede social foi o suficiente para incriminar Fagner Chaves de Lima, que foi preso em junho de 2022. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse que o brasileiro emitia documentos falsos, além de providenciar moradia e transporte. Os diálogos pelo WhatsApp foram anexados ao processo. No tribunal, Fagner confessou que era um coiote atravessador de imigrantes indocumentados. A sentença dele será anunciada no dia 13 de julho deste ano. O crime de tráfico humano prevê pena de 10 anos com multa de $250 mil. Excelente notícia que a Promotoria Federal dos Estados Unidos está investigando e processando esses casos de tráfico humano. Essas pessoas também são conhecidas como coiotes. Escuta-se dentro da comunidade imigrante valores do tipo 15 mil, 18 mil, 20 mil, até 24 mil dólares sendo cobrados para atravessar indivíduos ou famílias pela fronteira. Mas esses imigrantes, durante essa travessia, estão à mercê, estão vulneráveis nas mãos desses traficantes humanos. Então escuta-se muitas histórias de abusos, às vezes coisas pequenas como serem obrigados a cozinhar, lavar, carregar peso, mas muitas vezes coisas mais sérias como estupro, sequestro e às vezes até a morte. Agora o assunto é crise de imigração também na Califórnia, porque nos últimos 6 meses, 86 mil imigrantes cruzaram a fronteira com o México por essa região. Os agentes de imigração informaram que o número de indocumentados apreendidos apenas na Califórnia aumentou 28%. Estas imagens são na cidade de San Diego, na costa da Califórnia. A cada dia que passa, o número de imigrantes amontoados nesse local dobra. Os agentes de patrulha informaram que de outubro do ano passado até agora, 86 mil imigrantes cruzaram a fronteira pelo estado da Califórnia. Os abrigos na cidade de San Diego já registram superlotação. Isso está acontecendo em San Diego. Isso não é o Texas. Isso é Yuma, em San Diego, conta Chris Harris, agente aposentado de imigração. A última vez que a patrulha registrou um movimento tão intenso na fronteira da Califórnia foi em 2018, antes dos protocolos de proteção da era Trump serem implantados. Na semana passada, nós mostramos aqui no jornal imagens gritantes de pessoas pedindo água e comida nessa fronteira na cidade de San Diego. São voluntários e agentes de imigração que distribuem alimentos e produtos de higiene para essas pessoas sobreviverem em acampamentos e abrigos improvisados na fronteira.
E seguindo nesse tema imigração, olha só essa notícia. Os criminosos estão contratando motoristas em sites oficiais de emprego. Isso tem acontecido no Texas e os bandidos não fazem questão nenhuma de esconder o crime e anunciam essas vagas em diferentes plataformas. Pois olha, Nathaniel Chaves, de 42 anos, foi um dos motoristas presos pela polícia. Ele dirigia um carro Volkswagen levando 4 indocumentados, entre eles um menor de idade. O homem foi preso e confessou que foi contratado pelo site Craigslist por um valor alto. Ele só precisava levar os imigrantes até a cidade de Austin, no Texas. A polícia informou que os criminosos também estão oferecendo vagas de motorista nas redes sociais como Facebook, TikTok e Instagram. As autoridades locais alertaram as pessoas para desconfiarem de propostas duvidosas e fáceis demais e pediu que denunciem todos os criminosos. Bom, gente, no próximo bloco, a gente mostra que o país registrou mais tiroteios em massa nesse final de semana, um deles em uma festa de aniversário de 16 anos. E a gente explica tudo sobre o revoltante caso de um jovem negro que foi buscar os irmãos na casa de um amigo, mas que se enganou de casa e tocou a campainha e foi baleado pelo morador, um homem branco. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Uma comunidade do estado do Missouri exige respostas após um adolescente negro ser hospitalizado depois de ser baleado por um homem branco em uma história revoltante. O jovem de 16 anos tinha ido buscar seus irmãos na casa de um amigo, mas acidentalmente foi ao endereço errado, tocou a campainha e o dono da casa saiu atirando. Tocar a campainha não é um crime. O cartaz segurado em frente à casa do atirador reflete a indignação de uma comunidade inteira que tomou as ruas de Kansas City nesta segunda-feira. We are not just angry when our babies get shot. We are angry every day because our bodies are hurting, our babies are hurting. Clamando por respostas, eles também pedem pela recuperação do adolescente, vítima de um crime absurdo. Há uma criança no hospital e nem mesmo uma acusação foi feita. Isso me preocupa, diz a vizinha do atirador. Ralph Earl segue internado em um hospital de Kansas City. Apesar de gravemente ferido, ele se recupera bem, segundo a família. O jovem foi baleado depois que acidentalmente foi à casa errada para pegar seus irmãos, que estavam nos amigos. Ao tocar a campainha por engano, o morador, um homem branco, abriu a porta e saiu disparando contra o garoto. Para o ativista brasileiro Antônio Zupério, que mora nos Estados Unidos, esse foi um ataque horrendo e injustificável. Tem uma passagem de uma ativista americana que chama Regina Jackson, que ela explica que a pele negra ela tem a mesma capacidade simbólica de ser uma arma. Então, uma pessoa que tem essas características, esses marcadores de negritude, por si só ela já apresenta um perigo pela essa construção social que a gente tem. E no momento que tem essa inter-relação com esse homem que tem o porte de arma, né, que faz parte dessa política de armas, ele simplesmente alveja. E tem outro dado também que é muito importante, Evelyn, a gente falar, que ele foi abandonado, né? A polícia chegou lá, ele estava estendido na rua, em volta de alguns vizinhos e curiosos. Então isso também fala muito bem de quem é o alvo dentro dessa política de arma e como que funciona de fato essa estrutura da política de armas. A polícia foi chamada pelos vizinhos e o atirador chegou a ser levado em custódia, mas foi solto em menos de 24 horas. Isso, se a gente pegar essa história, inverter essa história e desenhar um homem de 80 anos negro que está em sua casa, que recebe uma criança, um adolescente que foi buscar 2 crianças que são menores,
para o auxílio da sua família e essa pessoa ser recebida com tiro sem nenhum diálogo, e depois a gente ainda abandona essa criança branca no gramado e os vizinhos ficam observando até a chegada da polícia, a gente percebe que isso seria um caso completamente inadmissível. Então esse recorte e essa figura, esse desenho desse caso, ele só é admissível socialmente, ele não causa realmente uma revolta transtornante, porque tem um contexto racial que faz com que o corpo negro, sobretudo dos jovens negros, porque a gente sabe que a violência com relação aos jovens negros, sobretudo retintos, é muito grande. Por isso que isso, de certa forma, entra no cenário comum. E o final de semana foi marcado por muita violência armada aqui nos Estados Unidos. No Alabama, um atirador deixou dezenas de mortos e feridos em uma festa de aniversário. Nessas primeiras 15 semanas do ano, já foram registrados 163 tiroteios em massa aqui no país. Uma média de mais de 1 tiroteio e meio por dia. Esse assunto está entre os destaques do nosso Giro de Notícias. 4 pessoas morreram depois que um atirador invadiu uma festa de aniversário de 16 anos no Alabama. Entre os mortos está o irmão da aniversariante. Outros 28 convidados ficaram feridos. 15 são adolescentes, 5 ainda estão internados em estado grave. O tiroteio no Alabama aconteceu cerca de 1 hora após um homem abrir fogo contra uma multidão em um parque de Louisville, no Kentucky. Pelo menos 2 pessoas morreram e dezenas seguem internadas. Ambos os casos estão sendo investigados pelo FBI. Em Indianápolis, sobreviventes e familiares de vítimas do tiroteio em massa nas instalações do FedEx em 2021 entraram com ação judicial contra os fabricantes e distribuidores das armas de alta capacidade usadas no ataque, que matou 8 pessoas e deixou outras 5 feridas. As 3 empresas listadas no processo são a American Tactical, a Schmeisser GmbH e a 365 Plus. A ação alega que as empresas comercializam produtos extremamente perigosos sem salvaguardas suficientes para evitar seu uso ilegal previsível. Na Virgínia, o adolescente que matou a tiros uma menina de 13 anos foi condenado. Dylan Williams, que é réu confesso do crime cometido em 2021, está hoje com 16 anos e recebeu a sentença de 60 anos de prisão. O juiz disse que decidiu por uma longa pena após ler 75 depoimentos de testemunhas, amigos e familiares à vítima, Lúcia Bremer. O magistrado alegou ainda que um exame neuropsíquico do atirador revelou transtorno de personalidade antissocial, que é comumente conhecido como sociopatia, e que, por isso, ele solto representaria um risco à sociedade. No Texas, uma professora substituta foi demitida após organizar brigas entre os estudantes na sala de aula. Uma das ocasiões foi gravada por uma estudante de 13 anos. O caso aconteceu na Kimball Middle School, na cidade de Mesquite. A mãe da menina que gravou as cenas de horror disse que a garota está recebendo ameaças por ter feito registro. De acordo com investigações do distrito escolar, a professora incentivava brigas, estabelecia regras para as crianças seguirem e ainda mandava um aluno monitorar a porta da sala de aula enquanto as brigas aconteciam. No próximo bloco, a gente mostra os detalhes da exposição de arte de um brasileiro em um dos museus mais importantes aqui dos Estados Unidos. E no sul da Flórida também teve muita arte com participação de brasileiros. A gente mostra como foi esse evento na volta do intervalo. Um artista plástico brasileiro está expondo sua obra de arte no MoCA, que é um dos mais importantes museus de arte contemporânea aqui dos Estados Unidos, em Massachusetts. São pinturas, telas e esculturas cheias de cores, formas e que exploram memórias, lembranças infantis e despertam a imaginação dos convidados. As obras de Bruno Miguel chegaram nesse caminhão gigante, depois de 4 anos de planejamento, preparação e uma pandemia. Todos estavam ansiosos para retirar o material, desembalar e preparar a exposição Defining Moments no Museu de Arte Contemporânea de Massachusetts. Foi o próprio Miguel quem deu os toques finais na montagem do ambiente.
Quando estava tudo pronto, com o banner do anúncio da exposição, o artista brasileiro não teve palavras. De lá para cá, já se passou quase um ano. A exposição é considerada um grande sucesso. Bruno divide o espaço com o artista Shawn Leonardo. Do lado brasileiro, os visitantes encontram quadros, esculturas de cores vibrantes que misturam conceitos, realidades e buscam despertar memórias afetivas. Eu sempre preferi contar as histórias através de uma outra ótica, de maneira mais doce, de maneira mais poética. Eu tento o tempo todo falar de memória e revisitar momentos felizes que são naturais da maior parte das famílias, que muitas vezes passam desapercebidos, assim. Entre os destaques, esta mini coleção de esculturas chamadas Pessoas na Sala de Jantar. As peças mostram árvores e plantas saindo de dentro de xícaras e levam o visitante ao mundo da imaginação. Todo mundo fala, nossa, isso parece Alice no País das Maravilhas. Mas a ideia desse trabalho surge num dia que eu estava no ônibus indo para o trabalho e vejo uma rachadura num viaduto, no concreto, e uma plantinha nascendo ali no meio daquela paisagem dura, cinza. E, ao mesmo tempo, eu pensei no paralelo da possibilidade de essa vida que retoma espaço dentro da cidade, retomar espaço dentro das nossas casas. Então, pensei no jogo de chá, que é uma coisa que tradicionalmente as pessoas, quando se casam no Brasil e em outros lugares do mundo, ganham ali um jogo de chá, um aparelho de jantar. Quem for ao Moca vai resgatar mais do que emoções esquecidas, vai ainda matar saudades da língua materna. Pela primeira vez, o museu colocou explicações e legendas em português ao lado de cada obra. Na contagem regressiva para o fim da exposição, programada para o final de maio, Miguel disse que está agradecido e orgulhoso da sua jornada. Ele chamou essa oportunidade de única e honra e completou. Foi maravilhoso. Foi realmente uma experiência que eu vou levar para o resto da vida. Ainda falando de brasileiros, o final de semana foi de festa e reunião da comunidade. Em Miami aconteceu o evento Viagem pelas Américas, que uniu gastronomia, vinho e arte, com foco na área social. A Cone Rocha foi até lá conferir esse encontro que, além de oferecer uma noite cultural com degustação e sabores das Américas, também possibilitou conexões e troca de experiências. A Galeria Brasileira The House of Arts ficou lotada de empresários, artistas, empreendedores e autoridades. Entre eles, o embaixador do Brasil em Miami, André Odenbright, que deu as boas-vindas aos brasileiros. Em uma causa tão importante, o Yes Alliance of Mercy é um trabalho fundamental, é um trabalho muito próximo ao que o consulado faz em assistência. Durante mais de 3 horas, os convidados do evento Viagem pelas Américas puderam vivenciar uma troca de experiências com sabores exclusivos. Nós trazermos toda a cultura artística, da gastronomia, dos vinhos das 3 Américas. E hoje veio o menu das chefes, Ana Montag e também a Adelaide Egler. E eu harmonizei os vinhos dos Estados Unidos, do Chile, Argentina e, claro, do Brasil, para mostrar que nós também fazemos vinhos maravilhosos. O encontro, promovido pelo Wine Taste Club of Miami, já é famoso na comunidade brasileira. Acontece pelo menos 3 vezes por ano, em ambientes que sempre possam agregar conhecimento. Desta vez, os convidados estavam rodeados de obras de artistas emergentes do Brasil, dos Estados Unidos e de outros países. Nós abrimos a The House com essa intenção, né? Com essa intenção de ser uma galeria híbrida, de ser um centro cultural, de ser um lugar assim aberto para brasileiros, para as pessoas aqui nos Estados Unidos também, para fazer também essa junção, né? Brasil e Estados Unidos. Não foi apenas para admirar a arte brasileira, degustar vinhos e provar de uma gastronomia diferenciada. Quem veio aqui para o Journey Through the Americas também fez parte de um objetivo coletivo em ajudar a melhorar a vida de outros brasileiros pelo mundo. Nós ficamos impressionados como a comunidade brasileira na Flórida é unida e como trabalha em prol da comunidade. E esse evento é um passo além, porque não é só a comunidade brasileira aqui, é uma ajuda aos brasileiros que precisam no Brasil.
O evento está sendo um sucesso, o leilão está acontecendo nesse momento e é um orgulho fazer parte dessa comunidade aqui na Flórida. Um leilão arrecadou fundos que serão revertidos em obras sociais que ajudam brasileiros nos Estados Unidos e no Brasil. O resultado foi uma noite de sucesso, com sensação de missão cumprida. E eu tô vendo o jeito das pessoas, todo mundo super feliz, todo mundo fez uma caridade maravilhosa para as criancinhas do Brasil e saborearam deliciosos vinhos e todos os aperitivos e docinhos que eu fiz para esse evento. Depois do intervalo, a gente volta com uma reportagem sobre o fim de uma era. O Fantasma da Ópera se despediu da Broadway após 35 anos de sucesso. E a gente te mostra a cena inusitada de como um entregador de pizza ajudou a polícia da Filadélfia a prender um homem em fuga. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. New York se despediu de um dos musicais mais icônicos e longos da Broadway, O Fantasma da Ópera. Depois de 35 anos em cartaz, o espetáculo que encantou milhares de pessoas e teve a trajetória de maior sucesso, fechou as cortinas para sempre. A Carolina Camargo tem as informações. A última apresentação ontem à noite foi assim, lotada. Os fãs do musical invadiram ruas e calçadas e atrapalharam o trânsito na frente do Majestic Theatre na Broadway para garantir um lugar no show. O Fantasma da Ópera conta a história de um homem mascarado que assombra um teatro em Paris e acaba se apaixonando pela soprano da casa. Os efeitos especiais impressionam. O show é conhecido pela cena famosa de um lustre caindo na plateia e surpreende pelos inúmeros truques. O problema é que essa produção, que já ganhou 7 prêmios Tony, é grandiosa também nos números. É uma das mais caras. Custa aproximadamente $1 milhão por semana. E foi justamente por causa disso que o Fantasma da Ópera teve que acabar em New York, depois de mais de 3 décadas em cartaz. Os produtores alegam que a pandemia, a falta de público e a inflação alta pesaram no bolso. E eles não conseguiram mais arcar com os custos do funcionamento do gigantesco espetáculo. Mesmo com o fim das restrições da Covid-19, o público não foi suficiente para continuar bancando o musical. O Fantasma da Ópera chegou ao final depois de 35 anos. Foram quase 14 mil apresentações, 20 milhões de espectadores. Arrecadou $1 bilhão e 36 milhões desde sua estreia e chegou a ser apresentado em 45 países mundo afora. O show fecha as cortinas nos Estados Unidos em alto estilo, no topo dos musicais de maior sucesso da história da Broadway. Acho muito triste um musical que em tantos anos vem proporcionando bons momentos para o público, boas lembranças, ter acabado assim. Eu não consegui chegar para ver a última vez. Eu acho que muita gente também teve um aumento muito grande de procura nesses últimos tempos, porque eles falaram que ia ser a última vez. Mas eu entendo também o motivo deles com o preço de inflação e dos tickets estarem tão caros, pois tem que manter a qualidade, mas também entendo o lado do público de não querer pagar tão caro. Para uma família, por exemplo, com 3 pessoas, já vai uma pequena fortuninha para assistir um musical. Que pena que tá acabando esse espetáculo, né, Evelyn? Eu sou muito fã disso. Todos somos, gente. Um clássico, vai deixar muita saudade, com certeza, mas uma trajetória linda, 35 anos de super sucesso, então cumpriu, é né? Isso. Agora vem um outro sucesso também, e aí tudo vai se renovando. Exato. É tudo isso. Bom, vamos aproveitar agora então dar uma olhada na previsão do tempo para amanhã. Vamos ver como é que vai estar o mapa. Olha, Boston chuva mínima de 43, Nova York e Washington sol entre nuvens, mínima de 43 em Washington. Norfolk sol forte, máxima de 76. Atlanta mesma coisa, o sol vai brilhar bastante, a mesma coisa em Tampa, máxima de 86, bastante calor nessa região. Miami, previsão de tempo aí, sol entre nuvens. Houston já tempestade, mínima de 66, máxima de 79. É isso, temporal aí vai se arrastando pelo Texas. Olha só, San Antônio com bastante trovoadas, mínima de 67. Só mais pro finzinho do Texas, mais pro lado oeste, que o tempo melhora, o sol aparece em El Paso. No Arizona, Phoenix também com bastante sol previsto, máxima de 87. Em Las Vegas, as nuvens chegam aí, deixando o sol um pouquinho tímido, mas mesmo assim muito calor previsto, gente, máxima de 80. E em São Francisco, mais no norte da Califórnia, bastante chuva e uma temperatura aí que vai variar em torno de 10 graus.
47 de mínima, 57 de máxima, Ruth. Pois é. Olha, agora, gente, dá uma olhada nessa história. Um morador da Carolina do Norte tomou um super susto enquanto descansava na varanda de casa. Ele não percebeu, mas bem de mansinho vinha se aproximando um urso. Aí foi um susto só. O homem se assustou com o urso e o animal também deu um pulo ao ser surpreendido. Passado esse primeiro impacto registrado em vídeo, o homem ficou imóvel, sem saber como agir, até que o bicho deu as costas e foi embora. David disse que essa não é a primeira vez que o urso vem da floresta e o assusta. Esse bichinho já apareceu com mais frequência aí nas casas da região. O animal, segundo os moradores, é sempre muito tranquilo e nunca houve qualquer ataque, ainda bem, né? Ainda bem, mas o susto, né? Bastante grande. Olha, e agora o susto é outro, gente. Um vídeo instalado na frente de uma casa na Filadélfia registrou uma perseguição a uma dupla que havia roubado um veículo. Essa história acabou viralizando na internet e o motivo foi a forma como a prisão dos criminosos aconteceu, com a ajuda de um entregador de pizza. Dá só uma olhada. A câmera na porta de uma casa mostra o momento em que um carro dobra a esquina e atravessa o jardim de várias casas em uma fuga. Tyler, que trabalha nesta pizzaria, vivia mais um dia comum e estava entregando um delivery quando tudo aconteceu super rápido. A polícia de Brookhaven, na Filadélfia, disse que 2 homens roubaram o veículo e começaram uma fuga perigosa. Quando as viaturas conseguiram alcançar os criminosos, Tyler estava no meio do caminho e decidiu ajudar. Comecei a andar e vi que não conseguia fazer nada com as mãos porque estava segurando a pizza, então apenas estiquei a perna, diz o homem. A polícia disse que, graças aos pés ágeis de Tyler, conseguiu fazer a prisão dos 2 assaltantes. O Tyler disse que pensou rápido ao ver a perseguição e perceber que era a pessoa mais próxima do bandido. E depois de tudo isso, sim, a pizza foi entregue com segurança. 10 out of 10 delivered. Tá aí, o herói da pizza. Ajudou a polícia e ainda entregou a pizza intacta, quentinha. Pois é, imagina você vendo essa imagem, você imaginar que ele ia fazer isso daí, que ele ia esticar a perninha daquela rasteirinha. Não, ele agiu muito rápido, né? Muito. Eu fiquei olhando, pensando, gente, mas o que vai vir dali? Até que eu vi aquela cena e falei, Jesus, mas pra mim, o melhor de tudo é a preocupação com a pizza. Não derrubar a pizza sob hipótese nenhuma e ajudar a polícia a aprender. Conseguiu, gente. Maravilhoso. Um feito inédito e olha, leva todo o crédito, né? Isso aí. Bom, é com essa história, então, que a gente termina o Jornal Américas no ar. A gente tem encontro marcado de novo amanhã, às 7h30 da noite. Não esquece, depois do Cidade Alerta. Uma boa noite para vocês. Boa noite.